pro cliente, né? O que o cliente está querendo de você, né? Corta uma fatia desse bolo, mostra, dá um gostinho do que pode ser, e isso vai abrir as portas para você. Hello, meus amores, bem-vindos ao Café com Cici. Hoje eu tô com uma pessoa, pensa assim, num gigante, num foguete, um intraempreendedor. Eu amo chamar pessoas assim que são do corporativo, que constroem carreiras e empreendem dentro de uma empresa. Essa pessoa, gente, conquistou o cargo de CTO do Grupo Asas. E assim, ele é um foguete, ele não para. Ele tava contando aqui pra mim como é que já começou 2025. E assim, 15 anos de carreira, já assim, no mundo da tecnologia, crescendo ano após ano, e eu quero saber, assim, tudo de varejo, tudo de tecnologia, tudo de inovação, de tendências, como que esse grupo tá olhando. Eu quero saber tudo, Maurício. Obrigada pela presença, foi uma honra pra gente receber vocês. Muito bom, a honra é minha, Cici, um prazer estar aqui com você. Tenho certeza aí que eu vou aprender muito nessa troca também. E realmente eu amo o que faço, então compartilhar as experiências aqui vai ser um super prazer. E sabe que dá pra perceber. Da primeira vez que a gente conversou, é nítido que você ama o que você faz. É nítido que você cresceu, porque você colocou muito amor ali, plantou muito, né, pra um dia colher. E hoje eu vejo você colhendo muitos frutos, né, com a união aí desse grupo tão gigante, né? Acho que é o maior da América Latina agora. Sim, é o maior. E aí, com um cargo, assim, gigantesco, né? Que responsabilidade nesse momento. Mas tudo começou de alguma forma. E eu quero começar lá de trás, né? Como que começou tudo isso ao longo dessa trajetória sua? Legal. Então, pegando minha trajetória dentro do Grupo Asas, né? Então, quando comecei, não era Grupo Asas ainda, né? Era Arezzo & Co., uma empresa que recém havia aberto capital. Isso ali era no ano de 2012. E a gente havia feito recentemente uma união de algumas marcas, né, entre elas a Arezzo e a Schutz, uma fundada pelo pai, outra pelo filho, e isso virou um novo negócio, né, que foi o negócio da Arezzo & Co. Então a gente estava naquele momento, pós-abertura de capital, começando ali uma nova pernada para o negócio, e aí naquele momento se entendeu que fazia muito sentido estruturar e começar um canal de e-commerce. E aí eu fui contratado para isso, até uma história interessante aí de bastidores da minha entrevista, é que eu sempre fui muito arrojado, só que eu estava no momento que minha filha iria nascer, faltavam poucos meses para ela nascer. Ai, meu Deus. Então eu falei, cara, se tem um momento na vida que eu tenho que tomar um pouco de cuidado com a minha decisão, é agora. E aí foi algo engraçado, porque durante o processo, né, de conversa ali com o diretor na época, me veio uma das coisas assim, que poucas vezes na vida aconteceu. De eu ter certeza, sem conseguir entender, que eu tinha que fazer parte dessa história. E aí eu comecei para estruturar o e-commerce da marca Schutz. Então, a primeira operação de e-commerce, que foi super bem sucedida, né? No primeiro ano incompleto, lá a gente faturou R$1 milhão, mas depois começou a pular, né? Foi de 1 para 10, de 10 para 23, 23 para 44. Meu Deus. E aí a gente já lança Arezzo e o negócio cresce. Então, minha jornada, né, foi muito pautada pela estruturação e consolidação dos e-commerces. No meio do caminho, entretanto, acho que vale só, né, dar um pouco de cor, eu tive a oportunidade de poder participar de outras áreas e empreender dentro da empresa. Então, eu gostei muito que você falou do intraempreendedor, porque eu sempre me vi como empreendedor. Então, eu sempre pensei, acho que eu nunca vou ficar muito tempo na mesma empresa. Só que dentro do grupo agora Asas, né, e Arezzo & Co., eu sempre pude empreender. Desde o começo eu fui um empreendedor. Então, isso fez muita diferença. Então, eu passei pela questão do e-commerce, aí posteriormente assumi, né, o que era a área ali de CRM. Aí, em dado momento, eu me coloquei à disposição para novos desafios. E eu assumi em 2017, quando eu me tornei diretor, nossa área de estratégia e inovação. Uma provocação que eu fiz também de ter estratégia, mas ter uma área de inovação. Eu estudei muito inovação como disciplina, né? Não como mágica, mas como você montar uma estratégia que leve para a inovação. Então, a gente montou essa área e tudo isso, né, foi pavimentando um caminho, e a questão da estratégia foi importante, porque cuidando da estratégia, eu comecei a aprender mais sobre a empresa. Porque antes eu estava inserido no universo, estava fazendo venda, batendo meta, naquela loucura, mas eu não conhecia no detalhe a produção, as áreas administrativas, financeiro, contábil, planejamento. E com estratégia eu comecei a olhar a empresa inteira. Então foi uma super bagagem que me levou a trazer uma proposição, né? E eu sempre trago isso para as pessoas aí que quando eu vou a uma palestra, eu posso compartilhar a experiência, que não esperem, né, que a empresa vá propor e vá trazer um prato feito para você. Então eu entendi naquele momento ali em 2017 para 2018 que tinha uma agenda digital que precisava ser uma prioridade estratégica. E aí, então, eu convidei o Alexandre, né, nosso CEO, para ir comigo para a Singularity University. Foi uma experiência, assim, transformacional.
A gente volta para o Brasil, né, fevereiro de 2018. A gente faz um evento que a gente chamou de Digital Day, junto ao nosso conselho, para discutir, está acontecendo isso no mundo. Certo. Né, o que nós devemos fazer para a gente poder estar preparado para esse novo ambiente. E aí eu propus, né, não existia um organograma, um desenho pronto para isso, eu propus criar uma estrutura que na época eu chamei de transformação digital. Para dizer, a transformação digital não é uma área, não é uma pessoa, mas se ninguém for guardião dessa agenda, não vai andar. Vai virar o patinho feio, Exatamente. Né? Então, isso foi ali o pilar que a gente colocou em 2018, de criar essa estrutura, que deu muito certo. Aí a gente juntou áreas de tecnologia com áreas de vendas digitais, né? Juntou tudo junto. Isso fez mais diferença, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Né? Veio uma pandemia, que foi um outro capítulo aí de transformação nossa. E aí tudo isso pavimentou o caminho para que chegasse esse momento, né? De depois nós termos incorporado a Arenco, né? Que é o Grupo Reserva, em 2020, para que a gente pensasse em algo maior, que foi o ano de 24, que foi a fusão com o Grupo Soma, que consolida nosso negócio hoje em 4 verticais, né? Uma oriunda do que era a Arezzo & Co, a outra, né, do Grupo Soma, a outra a Reserva, né, Arenco, e a outra da Hering, que havia sido uma aquisição do Soma, formando esse gigante, né, com mais de 30 marcas e mais de 20 mil colaboradores. E você lá, quando topou esse desafio, você imaginava que você ia estar aqui hoje? Você já tinha uma vontade ou você já tinha essa visão ou ainda era muito restrito? Não, eu diria que era restrito. Assim, não conseguia, não teria como prever a quantidade de passos ali que foram dados. Assim. Então, acho que eu sempre tive essa ambição, no bom sentido, de poder construir, poder fazer. Tá. Mas não estava claro para mim, né, até onde ou quão longe a gente poderia chegar. E assim, olhando para hoje, né, e a gente fala de uma empresa aí de mais de 14 bilhões, quando eu entrei lá atrás não fazia nem 2, né, então multiplicou aí mais de 7 vezes. Eu ainda vejo que é só o começo, né? Dentro do que tem de possibilidade e de uma jornada que a gente tem hoje, tanto no Brasil quanto pensando no internacional, e a gente tem marcas hoje como Schutz, Alexandre Birman, a Farm também, que já são marcas consolidadas fora do Brasil, abre uma jornada, né, de crescimento muito significativa. Então, essa dimensão eu não tinha, mas a vontade e que o ambiente era um ambiente de empreender, isso eu já enxergava. E você veio da área de tecnologia, informação? Na verdade, essa é uma boa pergunta, Cici. Tá. Na realidade, a minha formação ela é na área de propaganda, mais ligada ao marketing. E isso surpreende às vezes. Porque eu sempre me encontrei muito na questão da comunicação. Minha mãe, né, trabalhou muito em agências, né, então eu vivia, quando era criança, eu ia nas agências, adorava naquela área de criação, podia colar, desenhar, então assim, era divertido, né, me atraía, e eu fui para esse caminho. Só que a tecnologia, e aqui é um ponto interessante, sempre fez parte da minha jornada. Então a experiência mais antiga que eu lembro, assim, de todas, foi quando eu tinha 8 anos, isso foi em 95, e estava chegando a internet comercial no Brasil, né? Parece que foi ontem, mas faz muito tempo, né? 30 anos vão fazer já. E naquele momento uma empresa, né, um provedor de internet lá no Rio Grande do Sul, ele fez um curso, né, que era assim, chamava-se Explorando a Internet. É assim, tem a internet, esse bicho, o que a gente faz com ele? E aí o meu pai sempre foi muito ligado em tecnologia, né? Então eu devo muito isso a ele também, porque naquela época eu lembro com 8 anos, por exemplo, tinha um computador na casa, né? E era um desktop, e geralmente era ou no quarto dos pais ou ficava no escritório. Na minha casa, meu pai colocou no meu quarto. Então eu comecei a mexer desde pequeno. E aí ele me leva para fazer esse curso e assim, eram só adultos. Eu era a única criança numa turma de adultos para explorar a internet. Quando eu vi aquilo, Cici, aquilo mudou minha vida. Né? Eu olhei, cara, quer dizer que eu posso estar em qualquer lugar, na minha casa aqui no Rio Grande do Sul, e eu criar algo que o mundo inteiro vai ver, eu quero fazer isso. E aí eu comecei a estudar, porque naquela época assim, era muito mais difícil, né? Hoje, assim, para criar um blog, um Instagram, são poucos passos, preenche os dados, está pronto. Naquela época tinha que saber código, tinha que entender de FTP, como subir arquivos, de publicação, tinha que entender alguma coisa técnica. E aí eu comecei a estudar, eu fiz amigos online, e eles compartilhavam conteúdos, eu estudava e fazia. E aí, mais ou menos ali de 99 para 2000, ou seja, eu estava com uns 12 anos, eu lancei minha primeira página, que era uma página pessoal que todo mundo fazia, e tinha tudo de tudo, assim, não tinha uma lógica de conteúdo bem organizada. Assim, tudo que eu ia vendo, eu ia colocando. Né? Então, não sei se você lembra do começo da internet, mas tinha os bonequinhos com a picareta assim, na página, página em construção, passava um lettering assim, seja bem-vindo ao meu website. Então, tinha até um livro de visitas, tinha um guest
Facebook para a pessoa que passou no seu site deixar a assinatura que ela visitou. Então foi ali que começou. Eu diria assim que esse foi o começo. Então a tecnologia, apesar de não ser uma pauta central, por assim dizer, na minha formação, eu sempre estive estudando e trabalhando ela por fora. Entendi. E aí chegou um momento que eu entendi, cara, tem um link perfeito, né? Isso foi quando eu comecei a trabalhar em agência, do marketing com a tecnologia. Porque eu vi que tinha oportunidades para serem capturadas, só que nem as agências, né, nem os clientes estavam preparados para poder, de fato, usar a tecnologia digital para alavancar seus negócios. Na agência que eu trabalhava, por exemplo, em 2007, todo o pacote de digital, né, de peças digitais e campanhas digitais, era brinde. Né? Você tinha que fazer televisão, fazia rádio, revista. De brinde vinha alguma coisa de internet. E eu já olhava aquilo e dizia, cara, isso aqui vai ser muito maior do que hoje os veículos que são, né, os principais veículos. Então eu enxergava muito disso e eu vi que essa junção aí do marketing com tech abria esse espaço. Na Arezzo eu comecei a aprender sobre e-commerce, eu comecei praticamente do zero, né, a entender sobre e-commerce, que eu acho que é uma das agendas que eu mais domino hoje. E aí eu juntei tudo isso. Então, eu me considero uma pessoa numa cadeira de tecnologia, mas com um olhar muito grande de negócio e de marketing, e com uma visão muito grande de gestão. Né? Porque a tecnologia é tão grande, né, e tão facetada, fragmentada, que eu não vou ter o domínio, né, no bit e byte de cada uma das agendas, cada uma das linguagens. Mas tendo essa visão estratégica de marketing e entendendo o conceito de tecnologia, acho que isso abre um caminho aí interessante para os negócios. Isso já entra na minha segunda pergunta, que seria como a tecnologia e a moda se conectam hoje, né? Fala assim, na sua opinião, o que você acha disso? Olha, de todos os jeitos, Cici, eu acho que assim, tanto a tecnologia quanto a moda, elas são um cruzamento, né, de algo até que o Steve Jobs falava muito, é um cruzamento de ciência com arte. Né? Então, tanto na moda quanto na tecnologia, você tem uma parte técnica, né, do desenvolvimento de uma peça, que tem medidas, ficha técnica, especificações, mas tem uma parte que é assim, o sabor, né, o flavor, assim, o que está acontecendo no mundo, qual a tendência, o que está acontecendo de movimento em termos de cultura, cultural. E a tecnologia, ela vai no mesmo caminho. Então, assim, a própria questão das redes sociais e, por assim dizer, o que a gente vive hoje é diferente do que era lá atrás e é um ambiente que muda o tempo todo. Então, eu acho que a conexão, ela se dá nesse sentido, de que as duas formas, aqui, as duas disciplinas, elas misturam ciência com arte e as duas pressupõem, né, um trabalho técnico, só que elas só se consagram se houver aquele 1%, 5% da mágica, né? Como uma Apple ou como as grandes marcas aí de luxo, como todo mundo. Acho que é isso que faz a diferença. Legal. Olhando para a tua trajetória, você cavou muita oportunidade dentro da sua trajetória, né? Então, você começou com uma coisa, aí você viu uma outra oportunidade, foi lá, deixa eu mostrar para essas pessoas que essa oportunidade existe, deixa eu ir lá e fazer. E você foi trazendo essa confiança para os seus líderes, né? E a ponto deles te confiarem hoje, esse cargo que você tem hoje. Para quem está nos escutando aqui hoje, que também quer empreender dentro das empresas, né? Quer ser um intraempreendedor, quer trazer mais novidades para dentro das marcas que trabalham, querem empreender dentro da própria empresa, o que você poderia dar de dicas para que essas pessoas consigam passar essa confiança que você passou a ponto de chegar no cargo que você tem hoje? Legal, muito bom, Cici. Assim, eu fui numa palestra uma vez, acho que foi 2014, mais ou menos, e o cara usou uma expressão, vou contar um pouco da história aqui, que me marcou um pouco, né? Que ele estava falando de tecnologia e falou assim, a resposta é bolo de chocolate. E assim, todo mundo, pô, plateia, como assim bolo de chocolate? Daí ele falou assim, todo mundo gosta de bolo de chocolate. Então, para qualquer desafio, né, nesse sentido, como de tecnologia, alçar uma nova posição, cara, a melhor coisa que você pode fazer é corta uma fatia desse bolo, mostra, né, para a diretoria, para o board, para quem for, dá um gostinho do que pode ser, e isso vai abrir as portas para você. Como que isso se traduz aqui na prática? Né? Então, ao invés de pensar em algo muito grande do zero, vamos começar pequeno. Então, assim, o que é um piloto que eu consigo fazer dentro da minha área, do meu time, para mostrar alguma coisa e para isso gerar um resultado que estimule a abrir novos caminhos. Então, com a gente, né, nesse contexto, foi muito parecido. Então, a marca Schutz ali era um negócio muito pequeno, né, assim, o canal de e-commerce dentro da Schutz era muito pequeno, não era expressivo, mas era algo que eu comecei a gerar resultado e mostrar, olha o resultado, olha quanto está gerando de lucro para a empresa. E aí isso abriu os olhos para dizer, nossa, daqui a pouco isso aqui pode virar algo maior, a gente pode fazer todas as marcas e vai ter um potencial maior. Então, acho que poder mostrar esse gostinho,
né, e ser muito proativo, não esperar, como eu falei, que alguém venha e traga para você, né, isso pronto, isso faz muita diferença. E eu vi essa história acontecer mais ou menos parecida em vários lugares, né? Então, assim, pegando um outro exemplo que eu gosto bastante ali, que é um case legal, mas toda a parte de tecnologia do Magalu, eles começaram numa sala de massagem. Eles tinham uma sala de massagem, que era um espaço vazio, não tinha onde trabalhar. Aí eles ficavam ali, os moleques da TI, por assim dizer, e começaram a criar coisas novas. E aí, o que eu acho que é importante, que casa com outros conceitos aí que eu tenho defendido muito ultimamente, que a gente tem que olhar a tecnologia como um gerador de valor para o negócio e olhar fortemente onde que eu consigo, de fato, ali aferir uma produtividade, redução de despesa ou crescimento de receita. Porque muitas vezes nas empresas, né, e falando um pouco da tecnologia, mas vai valer para outras áreas aqui também, a gente tem uma situação que algumas áreas são vistas como áreas ali de apoio de custo, e aí o racional é: quanto menos dinheiro eu colocar, melhor. É menos despesa que eu estou gastando. Mas se você consegue mostrar o resultado, isso dá animação. Então, criar produtos, no caso de tecnologia, que gerem resultado, receita, e mostrar para a empresa que isso é um caminho, isso vai trazer esse ânimo que eles vão chegar como uma área geradora de resultado e não como uma área geradora de despesa. Legal. Que eu acho que é um dos principais dilemas aí que a gente acaba enxergando ainda hoje. Muito bom. Agora, pensando já nesse momento atual de um grupo com tantas marcas e tantas coisas para gerir, a gente já vai entrar em Vans, que é um outro braço aí que você cuida com todo o seu coração. Como que você se divide na sua vida? Vamos lá, para dar conta de tudo, porque acho que isso é uma coisa que muita gente, principalmente dentro do mundo corporativo, fica pensando, né? Cara, quanta responsabilidade, como que ele dá conta de tudo? Primeiro, você dá conta de tudo? Nossa, essa pergunta é difícil, que eu de tudo, né, abre um tamanho de possibilidades aqui que eu diria que é impossível dar conta de tudo. Exato. Mas tudo começa com uma visão de prioridades, né? Então, eu procuro organizar claramente, né, e ter essa visão muito bem desenhada de qual que é a visão estratégica. Eu sempre falo isso, né? Então, para a tecnologia, como um exemplo aqui, a gente tem que saber para onde a gente vai, né? Então, assim, a clareza, meu ponto A é esse. Qual que é meu ponto B? Perfeito. Porque aí, entendendo onde eu quero chegar, eu consigo quebrar no que eu preciso fazer para chegar até lá. E aí, assim, eu não acredito num equilíbrio mágico entre as coisas, né? Eu adoraria que fosse possível, não acredito. Mas eu acho que o equilíbrio está, entre aspas, no desequilíbrio, porque você coloca energia numa coisa, depois coloca em outra, então você vai ajustando os pratinhos, porque não tem como fazer, né, um meio a meio de tudo e dizer, sou 100% equilibrado. Então, acho que passa um pouco por isso. E eu procuro, dentro do possível, né, organizar as agendas, as temáticas, tentar bloquear para alguns períodos maiores. Então, assim, que seja um dia inteiro ou um turno inteiro. Senão fica muito fragmentado e eu acho que você vai pulando de temas, né? E no meu caso, são temas muito diversos. Então, tem o tema da receita de um negócio de e-commerce, eu posso estar falando da integração no sistema ERP, eu posso estar falando da abertura de loja e franquia da marca Vans. Então, se misturar tudo isso, é uma loucura. Então, eu procuro organizar, né, mais ou menos aí por dias, por turnos, e vou ajustando ao longo do caminho, para poder me concentrar. Então, hoje em Vans, por exemplo, né, tem um dia, que é segunda-feira, que é o meu dia na Vans. Então, eu procuro concentrar todas as agendas de Vans naquele dia. Eu fico na sede e a gente procura ali trabalhar todos os temas. Então, é mais ou menos assim que eu procuro fazer, né? E claro que tem períodos que são muito intensos, e aí bagunça um pouco tudo isso, mas a ideia é sempre tentar replanejar e reorganizar. Quantas pessoas estão ligadas a você hoje? Olha, Cici, assim, é bastante gente, né? Se eu pegar e considerar, né, a vertical inteira de tecnologia, de todos os negócios, todas as marcas, e aí tem funcionamentos ali que a gente fala que são matriciais, que não é o direto, mas é o indireto que está junto, a gente está falando aí de umas 900 pessoas, mais ou menos. Nossa, meu Deus. É bastante. Bom, vamos pensar um exército. isso. Você tá falando de 900 pessoas hoje que você lidera, né? Tudo isso ao mesmo tempo. Mas o que faz você levantar assim todos os dias e falar, cara, eu vou continuar fazendo tudo isso, mesmo que eu esteja cansado, mesmo que tanta coisa, problema, a gente sabe que acontece, às vezes tem dia que é só problema, né? Que você fala, tá, eu vou fazer isso porque isso aqui me move. O que é que teu coração bate mais forte, sabe? Perfeito. Eu sempre me perguntei muito sobre isso, assim, propósito, né? Qual que é o meu propósito? E eu também acho que a resposta pode mudar ao longo do caminho. Sim. Eu acho que eu era muito preso em algumas coisas, assim, não, eu tenho que achar o propósito, ele é uma coisa específica e eu tenho que viver esse propósito. Hoje eu me dou mais liberdade, assim, dizer, não, o que é o propósito agora? Pode ser que amanhã mude. Mas refletindo muito sobre isso, né? A conclusão que eu cheguei há alguns anos já, e para mim segue sendo muito válido, é que eu tenho esse propósito de, né, construir o novo
com pessoas incríveis, né? Essa é um pouco da essência. Então eu quero sempre estar construindo coisas novas, ficar mantendo o que já existe para mim não é atrativo. E as pessoas é o que me move. Eu gosto muito de entrar em projetos, desafios, agendas com muita gente inteligente, com diversidade de opiniões, onde a gente começa a discutir e a partir daí a gente constrói. Acho que isso é um caminho aí que, assim, é o que me move, porque eu sou desafiado todos os dias nesse sentido. Sabe que esses dias eu tava fazendo um conteúdo que eu faço um maqui e fala, né? Toda semana eu falo e fico lá, só tagarelando enquanto eu tô maquiando, né? E eu falei, gente, eu sou viciada numa coisa. As pessoas, uau, viciada no quê, né? Em empreender. Porque no dia que eu parar de empreender no meu próprio negócio, a minha vida parou, né? Então, eu acho que é um pouco do que você traz, né? Tipo, eu quero novos projetos, eu quero novas coisas, porque o que já foi, eu já entreguei, agora eu quero novidade, né? Eu sou um pouquinho assim também, acho que é um pouco da picadinha do empreendedor, né? E você consegue aplicar isso dentro do Grupo Asas, isso é muito legal. Bom, agora falando em visão de grupo, né? Para que lado vocês estão olhando nesse momento? Porque a gente vê que o varejo está se transformando pra caramba. Sim. E uma das grandes transformações foi essa união, né? Do Grupo Soma com o Grupo Arezzo, formando esse grande grupo aí, que é o Grupo Asas. Então, conta um pouquinho, para que lado vocês estão olhando, que momento que vocês estão, o que vocês estão olhando como grupo? Legal. Então, assim, eu poderia colocar, né, que esse momento que a gente está hoje, né, é um momento muito forte aí de integração e consolidação. Então, qualquer movimento como esse, né, de uma fusão, ou se fosse uma aquisição, que a gente passou também, são momentos ali que tem uma estratégia, tem um desenho, você alinha as partes, né, dá o start, mas o tempo que isso precisa para amadurecer, ele é longo. Ainda mais se a gente fala de negócios tão grandes, né, geograficamente distantes, com cultura distinta. Então, precisa de um tempo para isso. Então, a gente está muito num caminho, né, de tranquilidade, de dizer, ó, vamos respirar fundo e dar um passo de cada vez, porque a gente vinha muito acelerado, fazendo muitas aquisições, comprando muitas coisas, se movimentando muito. A gente falou, ó, agora já está grande demais, né? Agora a gente precisa realmente organizar para depois poder pensar de novo, né, em multiplicar. Então, ele é um momento de organização, né, de poder realmente organizar a casa. Então, parte disso que a gente está fazendo é deixando muito claro como que funciona a ideia de plataforma. Então, a gente está criando essa camada que é para dizer, ó, tem uma camada de executivos, processos, governança, que é plataforma, ou seja, temáticas transversais que a gente pode otimizar o todo. Né? Então, por exemplo, em tecnologia, e-commerce, tem uma pauta de e-commerce que se a gente nivelar todo mundo e poder usar mesmas tecnologias, poder alinhar os times para trabalhar em conjunto, isso destrava muito valor. Então, tem vários exemplos como esse, né, que a gente está trabalhando hoje, e isso é uma vertente aí forte. E aí, falando em marcas, né, o que a gente tem trabalhando hoje, além de, obviamente, todas as marcas individualmente, que é um negócio muito grande, a gente tem um olhar, né, um pouco mais profundo, eu diria, nesse momento, na marca Hering, que é uma marca assim, de valor e potencial absurdo. Né? Então, assim, a marca está crescendo muito. E o tamanho dela, quando a gente fala de mercado endereçável, é o maior tamanho que nós temos, por ser uma marca que tem uma entrada, né, de um price point mais baixo. Sim. Então, ali tem um valor gigante para destravar e está começando a virar a chave. Né? Você deve, talvez, você que gosta de moda, está vendo as coleções, os lançamentos, ativação, Hering comunicação. Hering Sports, tem a parte de Intimates. Então, assim, isso está vindo muito forte. E também tem um olhar grande, né, para o internacional, porque ali a gente pega um mercado 100% novo. Né? No Brasil, a gente já tem um domínio grande. Se pegar as marcas de calçado, o nosso market share hoje das marcas de calçado, Arezzo, Schutz, etc., a gente tem um trabalho interno que a gente estima, no Brasil não tem um dado oficial, mas a gente estima, e não devemos estar muito errado, que é alguma coisa na casa de 40%. Tá. Então, imagina que cada 10 pessoas, né, do nosso público, classe AB, mulheres, etc., no Brasil, 4 já nos consomem. É difícil aumentar para 5, 6, 7. Não impossível, mas difícil. Sim. Quando a gente fala do ambiente de vestuário, tem um mar aberto muito maior, né, um mercado N vezes maior, aí, mais de 20 vezes maior que o de calçados AB no Brasil. E o internacional nem se fala, né? Um mercado gigantesco. Então, a gente tem um caminho internacional já com marcas aí, com a Schutz, com a Alexandre Birman, com a Farm, como eu comentei. E a gente quer pavimentar mais isso, porque isso também ajuda, né, a entregar um pouco da nossa missão como grupo, que ela é de levar a criatividade, a força criativa do Brasil para o mundo. Essa é uma das missões que nós temos. É uma pergunta que eu ia fazer. O que, na visão de vocês, torna uma marca com potencial internacional? Acho que tem algumas questões, né? Assim, tem alguns pontos.
Acho que primeiro, obviamente, né, a gente já ter uma consolidação de um case no Brasil Sim. já é um primeiro passo. Né? Então, marcas que já estão consolidadas já abrem, né, um caminho. Depois, a gente começa a medir e a entender, eventualmente, que eu tenho ali de awareness e desejo, mesmo sem a marca estar em um outro mercado. Então, as pessoas já sabem, já conhecem, ou quando vem ao Brasil, algum estrangeiro já quer comprar na marca Schutz ou na marca Arezzo. Então, isso mostra, tem um potencial aqui, tem uma demanda de mercado que eu posso atender. E tem um terceiro ponto que eu colocaria, que é a gente entender que a gente tem uma proposta de valor ali que seja única, né, dentro do contexto e posicionamento, que a gente possa vender isso para fora. Né? Então, pegando o caso da Farm aqui, por exemplo, ela vende muito dessa brasilidade num contexto muito autoral, né, marcado pelas estampas. Sim. E que é nítido que é Farm. Então, assim, ela tem uma iconografia do que é a marca. Um DNA muito forte. Um DNA muito forte. Então, assim, isso tem um valor gigante. Eu lembro que eu estava num evento em Las Vegas ano passado, e aí estava o CEO da Macy's falando do redesenho da estratégia, né, do grupo de departamentos. E aí, quando ele fala de moda, ele colocou uma foto no slide dele. Aí eu olhei a foto e falei, cara, isso aqui é Farm. Né? Não tinha nenhuma legenda. Aí eu tirei a foto, fui no Google ali, Farm. Porque é facilmente identificável, Sim. entendeu? Então, acho que esses fatores são importantes, assim, ter esse DNA e essa clareza de você poder olhar o produto, mesmo à distância, e tem características que identifiquem que é um Brasil, produto que é do Brasil, é da marca, isso também gera valor. Senão, o que vai acontecer? Você vai ter um produto, né, genérico, né, que não vai ter nenhum atrativo adicional, e ele vai concorrer por preço. E aí você não vai conseguir bater em preço, né, alguns gigantes aí que já existem e que estão posicionados nesse jogo. Pensando em tendências de varejo agora mundiais, né? Para que lado o varejo está indo? E o que você vê de oportunidade de Brasil que a gente ainda não está usando? Legal. Eu acho que tem uma questão, né, que não é um tema novo, mas a gente começa a ter aí tecnologias e capacidades que nós não tínhamos, que torna isso mais perto de uma realidade. Que para mim é o quê? É a ideia da personalização em massa. Então, a gente tem hoje, né, dentro de um contexto mais amplo, réguas de jornadas e automação, né, que você vai trabalhando o cliente, conversando com ele, tudo automático, de acordo com os gatilhos. Né? Ele comprou, ele está um mês sem comprar. Você vai, de alguma maneira, ajustando ali esse discurso. Mas, ainda assim, são interações pontuais. Não é uma interação, né, 24/7, real time, com um jogo de cintura para poder, de algum modo, resolver algum problema. E eu vejo que hoje, né, com o que a gente tem de tecnologia, e pegando o gancho aqui de AI, né, não tem como não falar nisso, né, é impossível, a gente realmente tem essa capacidade, né, de desenvolver, né, soluções que eu possa ter ali uma personal stylist da CC que vai resolver tudo. E ela está 100% disponível. Assim como o ChatGPT, você falar com ele agora, ele te responde. Então ela vai te responder, vai montar os looks, vai mostrar para você e fecha o pedido na hora. Então, acho que esse é um ponto super importante. Né? Eu colocaria essa hiperpersonalização com o uso de AI. E aí, pegando um outro gancho, depois a gente pode explorar até outros, mas um segundo aí que eu acho relevante, é quando a gente fala de Brasil versus mundo, é a questão do lead time, né, que é o tempo de entrega. Então, assim, o mundo se sofisticou muito nesse sentido. Claro que isso demanda uma infraestrutura. Né? Então, se eu olhar assim, o que é a pavimentação das rodovias no Brasil, né, o número global, não sei se mudou, mas há algum tempo eu vi, era, sei lá, 5% de toda a malha, né, terrestre do Brasil é pavimentada. A maior parte, mais de 90%, não é. Então, assim, as condições são muito ruins. Né? Mas o fato é, tanto Estados Unidos quanto, obviamente, China, a questão de entregar no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte já é a regra. Aqui no Brasil ainda não. Então, acho que esse é um ponto que o consumidor ainda sofre muito. Né? E por conta disso, muitas vezes tem um pedido lá no prazo, que não entrega no prazo, que atrasa, é transportadora. Então, acho que a gente tem uma complexidade nesse aspecto aqui, uma fricção nessa experiência. E para mim é algo que tem que ser quebrado. Acho que no Brasil, aqui hoje, quem fez isso muito bem foi o Mercado Livre, que conseguiu fazer uma rede descentralizada, usando pequenos estabelecimentos e criando uma lógica de distribuição, abastecimento incrível, que consegue realmente ter performance. E se eu comprar em Campo Bom, consegue me entregar muitas vezes no dia seguinte. Mas eu vejo que, no geral, isso não está bem resolvido. Então, eu diria que esse é um outro grande ponto aí que, urgentemente, né, no Brasil como um todo, a gente tem que endereçar. E pensando nas pequenas marcas que estão aqui nos escutando, né? Estão começando ali seu negócio, começando a empreender, principalmente no mundo da moda. Como você está vendo, assim, as marcas que se destacam hoje e que, inclusive, estão dentro do Grupo Asas? Por que elas se destacam? O que tem nessas marcas que fazem elas serem o que elas são? Legal. Eu acho que, assim, toda marca, a gente costuma falar bastante sobre isso, assim.
que toda grande marca de moda, lifestyle, a gente, pela nossa experiência, né, os casos que a gente acompanha, elas sempre nascem de algum produto emblemático. Então, tem primeiro um produto que ele tangibiliza a proposta de valor e aquilo abre o caminho para todo o resto. Então, se eu pegar no caso da marca Arezzo, foi a Anabela de Juta que o Anderson, nosso fundador, desenvolveu em 72. Aquele produto mudou o jogo. Mudou o cenário. O Alexandre na Schutz foi uma ankle boot que ele desenvolveu no começo dos anos 2000, que é um shape que até hoje a gente usa, a mesma construção, mudou o jogo. A Vans, o primeiro tênis que ela lançou em 66, que era o modelo Authentic, até hoje ela vende esse mesmo tênis e foi o produto que deu atração para a marca, né, se tornar o que ela se tornou. E ela não era uma marca de skate, eu sempre conto essa história que é interessante, que ela não tinha nada a ver com skate, mas era um tênis aderente. E aí vem o segundo ponto que eu vou colocar, né, para quem está começando, né, e quer empreender, tem marca de moda, é o seguinte... tem essa questão do produto emblemático, né, de entender ali o cliente, mas tem um ponto muito importante, igualmente importante, se não mais até, que é a observação. Então, você desenvolve esse produto, né, tem uma visão de quem é o seu avatar, seu target, persona, chame como quiser, e valida que esse produto, né, de fato atende, e que atende assim, muito melhor do que qualquer outro. Então, esse é um passo aqui de largada. Mas depois observa, porque às vezes as coisas vão para um caminho que você não imaginou. Então, o caso da Vans é muito emblemático, porque era um tênis, né, como a marca foi fundada ali em Anaheim, na Califórnia, era um tênis para regiões ali de marina. Então, ele tinha borracha ali aderente para regiões ali com água para não derrapar. Não tinha uma relação com o skate. Só que os skatistas na época, era um movimento que estava começando a ganhar corpo, viram que por ter aderência prendia, né, no shape ali do skate. E começaram a usar. E aí o filho, né, do Paul Van Doren, que criou a marca, viu isso, contou para o pai, e o pai falou, cara, tem uma comunidade e eu vou abraçar a comunidade. E aí 10 anos depois, em 76, a Vans lança o primeiro tênis do mundo desenvolvido por skatistas para skatistas, que foi o Vans Era. Então, acho que esse ponto é importante, né, de você ter o produto, validar com o seu cliente, mas observar os usos, os contextos, porque daqui a pouco você montou uma marca, né, para andar de barco e virou marca de skate. Exato. Pode acontecer e você tem que estar aberto a isso. E esse ponto da comunidade é um ponto muito forte, né? Inclusive, esses dias a gente estava conversando sobre isso, né? Cara, qual a importância de uma comunidade hoje para uma marca, né? Eu acho que, na minha opinião, é algo crucial para os próximos anos, que se fortaleça a comunidade e marca para que elas juntas cresçam, né? Mas na sua opinião? Olha, eu concordo, assim, 100% com você. E vejo que hoje está muito mais acessível, né, você identificar a comunidade e poder criar algo para a comunidade. Eu vi vários negócios nascerem assim, né, de marcas ou até assim, de produtos digitais, infoprodutos, que nasceram, eu tenho a comunidade, eu tenho podcast sobre, sei lá, ações. Tem um público gigante, tem a comunidade, eu não tenho produto. O que esse público precisa, quer ou qual é a dor? A dor é sofisticar um pouco mais, vou inventar aqui de análise gráfica. Então, eu vou criar um produto para uma comunidade que eu já tenho. Então, acho que assim, é super importante. Sim. Acho que é fundamental. E vejo que tem que ter estratégia para fazer isso. E o que eu sinto é que nas empresas como um todo, nas marcas em geral, o nível de maturidade é muito diferente. Tem marcas fazendo isso muito bem e tem marcas que nem sabem ou nem estão fazendo. Sim. Mas eu julgo que é assim, fator crítico de sucesso é compreender sua comunidade e entregar para essa comunidade algo que ninguém... Assim, a comunidade, né, vai ter um core ali que é o seu público ali, assim, a cereja do bolo do público-alvo, e depois ele expande. Para esse pequeno público ali que é o core, você tem que entregar algo que ninguém mais entregue, com uma qualidade, de um jeito que ninguém mais faça. E eu acho que esse é o ponto aí que você tem que focar. E aí depois isso expande, né, e abre esse universo. Bom, pensando em comunidade, pensando em e-commerce, que é a razão que estamos aqui, fale um pouquinho como a gente consegue levar mais comunidade para dentro do e-commerce. Como que a gente consegue cruzar e-commerce, loja física, comunidade para essa formação, né, de uma marca muito consolidada e forte? Acho que tudo passa, Cici, né, pela questão dos dados, né? E aí, para quem está começando, né, tem uma vantagem de começar fazendo de maneira organizada. Porque os negócios que têm muita história, né, um legado grande, é difícil de integrar tudo. Então, assim, no caso da Arezzo, é uma empresa de 72,
né? Qual a qualidade dos sistemas, dos métodos que você tinha lá, dos dados do passado para cá. Então, quem começa hoje tem essa vantagem. Então, assim, acho que ter isso bem organizado é um ponto fundamental, porque com isso, você tem uma visão única de cliente. E muitas marcas no Brasil apanharam muito nesse sentido, e foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez ali em CRM e tecnologia, de poder ter a visão única do cliente e ter o que a gente chama de Golden Record, saber que a SC é SC, independente do canal que ela se relaciona. Então, acho que esse é um ponto assim, de partida fundamental, né? Conseguir ter acesso a essa informação. Porque depois que você tem essa visão, você passa a construir as estratégias. Certo. E aí eu vejo que do lado do e-commerce, né, muitas vezes é uma estratégia que é mais focada ali de descoberta, né? Então, como apresentar os produtos da melhor forma, trazer os atributos de valor, né? E aí entender o que são gatilhos para essa comunidade. Eu sempre falo muito sobre isso, né? Existem gatilhos, né, de persuasão que são universais para os seres humanos, como por exemplo, né, da autoridade. Então tem gente que vai comprar o sapato se a Gisele Bündchen usou. Exato. Tem outros que têm gatilho, são mais derivados, né, porque é uma mistura, da escassez. Então, se eu colocar ali que faltam 2 pares, a pessoa vai ficar mais interessada em comprar porque tem o medo de ficar sem. Então, acho que na jornada do e-commerce tem muito disso. Mas ela tem que ser, ao meu ver, uma porta de entrada para você simplificou ao máximo o processo, tirou a fricção para o cliente poder consumir rápido e ter informação, para você criar outras coisas em cima. E essas coisas não acontecem no e-commerce. Elas vão acontecer numa rede social, numa forma de uma live, um conteúdo exclusivo, num evento presencial. Eu gosto muito, sei que você também, dos eventos presenciais, porque aí é olho no olho, é cliente com marca. Então, acho que ele abre essa porta para trabalhar isso. Mas os dados eles vão ajudar a você poder enxergar onde está o momento de cada cliente. E é isso que a gente procura olhar o tempo todo. Então, tem clientes num tier lá que são muito VIPs, tem um comportamento. Tem clientes ali que são clientes talvez ali mais normal, na média, mas tem potencial, então vale investir. Tem clientes que só buscam oportunidade de desconto. Sim. Então, conseguir entender, né, quais são os públicos e trabalhar eles de maneira diferente também é um ponto super importante. E qual o papel hoje dentro do grupo, né, das lojas físicas e do e-commerce? Pensando em números, né, que lado que vocês estão olhando, crescer mais em um e outro, os dois misturados. E a minha pergunta já pessoal, né, vocês conseguem metrificar quantas pessoas passam em loja e em site ao mesmo tempo? Vocês fazem esse cruzamento, né, se a pessoa volta por loja, volta por site, como que é essa loucura de dados, né, e esse cruzamento hoje? Legal, falando na estratégia, a nossa visão sempre foi de atender o cliente da maneira que o cliente quiser, independente do canal, da jornada. Então, não sou eu que escolho em qual canal vou vender, é o cliente que escolhe como ele quer comprar e como ele quer receber, né? E tudo isso tem aquela visão, né, da famosa omnicanalidade, omnichannel. Então, acho que esse é um ponto de partida. A gente sempre olhou para isso. Até porque a gente tem um negócio muito pautado em franquias também, e a gente sempre entendeu que a experiência em loja, né, e o papel do franqueado assim, nunca vai mudar e assim, é cada vez mais importante. Sim. Até porque nesse contexto muito digital, as relações esfriam e as pessoas esperam, né, relações mais próximas. Então, a gente tem uma estratégia que ela é integrada entre os canais, né, há bastante tempo, a gente está sempre melhorando, mas ela é bem integrada. A gente tem marcas, para o caso da Reserva, que 50% de tudo que vende, para mais, às vezes, sai de uma loja física, né? Então já está totalmente integrado. Outros estão numa jornada de amadurecimento. Certo. Mas a visão é muito essa. Pré-pandemia, a participação do nosso canal online, aí quando era só Arezzo&Co na época, era mais ou menos ali de 12%. Na pandemia, a gente explodiu, isso atingiu 25%. Tá. E hoje, no contexto do grupo como um todo, está muito, assim, ficou uma pizza quase que perfeita de participação de faturamento por canal. Né? Então tem assim, lojas próprias, mais outlets, etc. 25%, canal multimarca, 25%, franquia, 25%, e-commerce, 25%. Então estão todos muito bem nivelados. E a estratégia é crescer, não necessariamente na loja, né, ou no site, mas crescer o semi-customer sale, crescer a venda no mesmo cliente, independente de onde ele está. E aí o que a gente tem feito é procurado cruzar muito das informações. Claro que, né, usuários, ali, clientes que não são identificados, você não consegue ter essa clareza da jornada completa. Então, a gente sempre procura trabalhar com a identificação, né, para poder fazer essa conexão ponto a ponto. Então, se numa loja você fez uma compra, eu tenho essa identificação. Se você só entrou lá, mas não foi identificada, eu não tenho. A gente mede fluxo
Então, eu sei o tráfego, se está aumentando, diminuindo, e eu sei a conversão. Mas eu não sei, possivelmente, talvez que a CC foi na loja, olhou e saiu sem fazer nada. Entendi. Tem tecnologias para isso, mas a grande questão é que a gente entra numa esfera aí de LGPD e privacidade. Sim. Porque eu poderia pegar o seu perfil que eu já tenho, cruzar com alguma rede social, ter sua cara, seu rosto, jogar isso na minha base de loja, e quando você entra lá, eu reconheço sua face. Na China, tem shoppings que já fazem isso. Tem um shopping que ele tem reconhecimento facial, ele vê todo mundo que entra no shopping e fica analisando as pessoas para otimizar a estratégia de venda. Que demais. Então, assim, dá para fazer tudo em tecnologia, mas tem algumas limitações aí de privacidade que a gente tem que dar um passo de cada vez. Pensando em tecnologia e toda a junção de marcas, qual é o desafio da tecnologia, a junção de marcas e as franquias? Porque eu penso que cruzar dados para quem já é franqueado antigo, como é que vocês estão unificando todos esses sistemas? Como que vocês estão fazendo isso agora para que um cliente seja tratado da mesma forma em qualquer ponto de contato da marca? Bom, essa é uma preocupação que a gente tinha há bastante tempo, Cici. Então, assim, isso é algo aí que você colocou perfeito, assim, uma das grandes dores. Eu diria que, para nossa sorte, né, a gente sempre teve uma rede aí de franqueados muito parceiros, assim, que desde o início, mesmo sem entender alguns movimentos, compraram, dizendo, não, estamos juntos, a gente vai construir junto. E vem muito do legado do Anderson, né? Porque foi ele que criou esse modelo até de loja monomarca de calçado no Brasil, ele foi pioneiro nisso. E as primeiras franquias, assim, datam de 87, 91, mais ou menos aí, final dos anos 80, começo de 90. Então, acho que isso foi um ponto positivo. O que a gente já tinha feito em termos de sistema? A gente foi equalizando e criando alguns protocolos de homologação de que, por exemplo, dentro do sistema de ponto de venda de PDV em loja, o franqueado tem que escolher, tem algumas opções, mas só dos sistemas que são homologados. Ao fazer isso, esses sistemas já integram com o nosso banco de dados e a gente já tem as informações. Então, ali a gente enxerga desde performance de vendas, que eu acompanho da rede inteira, até a visão de cliente também. Então, foi assim que a gente foi padronizando. Então, isso a gente já vinha fazendo. Nas outras marcas do grupo, né, de alguma forma, tinha um trabalho similar. E eu diria que o grande trabalho que a gente está fazendo agora é de olhar o cliente entre todas as marcas de todos os negócios. Que aí é um outro volume de aprendizado. Mas pegando o seu gancho ali, né, em relação a isso, você te perguntava o que você falou mesmo, era em relação a unificação de dados com os franqueados. Tá, legal. Com os franqueados foi dessa forma que a gente fez, mas eu ia falar alguma coisa sobre como que a gente estava usando isso. Para que o cliente se sinta o mesmo, isso, né? Esse era o gancho, era isso, Então, era isso que eu estava procurando. Isso. Então, assim, como que a gente fez para isso, nesse caso? A gente desenvolveu um aplicativo, né, um aplicativo do vendedor, que na Arezzo chama ZZApp. Tá. E ali ele é o centro de inteligência do vendedor. Então, ali ele tem todos os dados do cliente, ele tem ali uma rotina de clientes que ele tem que ativar, qual o contexto, e ali ele já sabe. Então, a Cici pode ser que ela nunca tenha comprado na loja física da Arezzo. Tá. Mas se ela comprou no site, chegar na loja, o vendedor, perguntando CPF, celular, já sabe que você é você, já sabe o seu perfil de compra, sabe a sua numeração e sabe, inclusive, por exemplo, se tem um carrinho de compras que você abandonou e que ele pudesse te oferecer. Loja. Posso chegar em no qualquer loja, próprias e franquias, todas. Muito bom mesmo. Bom, agora vai arrumar uma pergunta um pouco mais pessoal, né? Pensando ali nesse cansaço todo que você tem diante dessa loucura de vida. Eu falo que a gente cansa. Às vezes a gente olha para essas pessoas que a gente vê tão distante e fala, nossa, essa pessoa é uma máquina, né? Ela não para nunca. E as pessoas às vezes têm essas perguntas para mim também, por isso que eu gosto de fazer para quem vem aqui. Que momento que você cansa? E quando você cansa, o que você faz para se trazer essa energia de volta? Bom, acho que assim, com a dinâmica que a gente vive hoje, é impossível não ter esses momentos aí de cansaço e esgotamento. Sim. Então, acho que tem várias coisas que eu tento, né, de algum modo, fazer. Uma que eu comentei com você é que, assim, apesar de eu dormir muito mal, eu tento cada vez mais melhorar esse processo do sono. Então, assim, de coisas pequenas, eu monitoro bastante isso, até assim, do horário da última refeição versus o horário do sono, para não jantar e acabar dormindo logo em seguida. Então, tem vários detalhes que eu vou cuidando para tentar melhorar a energia, assim, ao longo da semana. Final de semana, né, quando é possível, sempre tem um olho ali um pouco conectado, mas eu procuro desconectar o máximo possível, né, para quase ser um reset na máquina e volta de novo na segunda-feira. E para mim, algo que sempre foi muito importante, né, para você eu sei que também é a questão do esporte. Então, para mim, o esporte, estar em movimento, me dá energia, né? Sim. Me motiva aí a estar mais disposto, com mais saúde. Então, acho que esses são alguns fatores aí que para mim fazem bastante diferença. Muito bom. Eu gosto também muito de te acompanhar nas redes sociais e vejo que você está sempre muito com a sua esposa, com a sua filha, né? Eu imagino que momentos com elas também devem
trazer ali uma energia que faz... Né? Às vezes a gente tá assim, com a bateria fraquinha, aí chega em casa, vê um sorriso no rosto do filho, né? Eu tô passando por esse momento agora, e a energia faz assim, vum, eu tenho agora o que eu preciso pra fazer, o porquê em fazer, né? E isso me move também, isso é bem especial. Pra você também é? Sem dúvida, não, isso muda tudo, assim, questão de família, né? Acho que é prioridade na nossa vida e é o que faz tudo valer a pena, né? É muito bom trabalhar, entregar resultado, né? Faz parte do nosso DNA da paixão, mas a família, de fato, ali é o núcleo Eu falo central. que eu tinha um porquê, eu tenho um porquê muito claro, né? Eu amo o que eu faço, mas agora eu tenho um porquê muito maravilhoso também. Então, eu chegar em casa e falar, filho, aconteceu isso, aquilo, outro, e falar com empolgação pra ele, me motiva muito. Não, é muito bom, Cici. Só um parênteses aqui, né? Que você tá no começo dessa fase ainda, né? Pequenininho ainda. Mas o legal é que na medida que vai avançando, fica ainda mais legal e mais interessante, né? Porque você não só você fala do trabalho alguma coisa, mas você tem feedback, dizendo, ó, isso aqui não foi bom, essa campanha eu não gostei, esse produto aqui tem alguma coisa. Que massa. Então, assim, as trocas vão ficando cada vez mais legais. Muito bom. Tem uma outra pergunta que eu sempre faço, que é assim, e a gente às vezes tem na lista telefônica 3 pessoas que fazem a mesma coisa. Para qualquer serviço. E a gente escolhe sempre uma, sendo que 3 são boas. Tecnicamente, elas são iguais. E aí, você escolhe o raio dessa primeira pessoa, por quê, né? Isso fica na minha cabeça. Por quê? E na minha cabeça veio uma palavra que chama borogodó. Então, assim, a pessoa tem um borogodó diferente, uma coisa que é só dela, que a gente escolhe ela, e depois, se ela não tem o horário, a gente vai e escolhe a segunda pessoa. Qual é o seu borogodó? Muito bom. Profundo, Cici, profundo. Você me fez pensar aqui, refletir. Mas o que eu vejo pensando no borogodó? Para mim, a palavra que eu penso, assim, que traduz um pouco disso, eu diria que é confiança. E aí um dia eu vi a equação matemática da confiança, dizendo que é consistência vezes tempo. Então, alguém que é muito consistente por muito tempo. Adorei. Então, acho que quando eu tenho esses desafios, né, se eu sei que tem a pessoa tal, que quando eu precisei todas as vezes, foi na última hora, tinha que virar uma noite, ela estava lá, fez, foi consistente, cara, confiança vai ser meu driver de decisão. Maravilhoso, adorei, nunca tinha pensado por esse lado, muito bom. E agora, dicas, né? O que você daria de dicas para quem quer, nesse momento, empreender, começar seu negócio e começar num caminho já mais assertivo? Bom, acho que primeiro é importante entender em qual negócio você vai empreender, né? As possibilidades são muito grandes aqui. Mas partindo do pressuposto ali que você, né, já identificou alguma habilidade que você tenha, alguma coisa que você é referência, acho que esse é um ponto de partida, né? Até tem aquela dica meio clássica de, coloca no seu Instagram, abre uma caixa de perguntas pelo que você é conhecido. Talvez você se surpreenda até, né? Pô, você é muito conhecido por e-commerce, ou por analytics, ou por moda. Isso dá algum driver, talvez, aí de habilidades, né, de algumas coisas que você tem. Então, ponto de partida eu colocaria por aí. Tá. Depois, né, eu colocaria que tem uma visão ali de entender, né? Então, o mercado que você vai atuar e avaliar se o que você quer propor, né, como proposta de valor faz sentido. Né? Isso poderia ser feito, por exemplo, no entendimento de, eu quero criar uma linha de vestuário para um público lá específico. Dimensionar qual o tamanho desse mercado, antes de começar. Porque daqui a pouco você vai entender, eu quero criar uma linha de vestuário para neurocirurgião formado fora do Brasil. Cara, tem 10 pessoas, você não vai conseguir. Exato. Então, acho que é importante entender o tamanho desse mercado, ver que tem um espaço, e depois trabalhar muito forte. Eu sempre bato bastante nessa tecla, de entender se você tem um produto que tem um fit com o mercado, né? Um market fit. Porque esse é o ponto de partida. Volta ao que a gente falou, né? De ter algum produto que vai criar essa minha primeira conexão, que depois vai virar uma esteira de outros produtos, mas de algum lugar eu preciso começar. Né? Eu começaria daí, a gente estava falando agora há pouco aí um pouco de, por exemplo, de Super Coffee, né? Como um produto bem legal, e é um super exemplo, né? A gente começou ali com um produto, não conheço tão bem a história, mas assim, eu vejo que a linha de produtos hoje é quase infinita. Né? Sim. Então, tenho para acordar, tenho para dormir. Exatamente, para dormir, para acordar, não sei se tem vestuário, já talvez tenha também. Então, assim, é uma linha muito grande. Então, acho que começa por algum lugar e depois você pensa em expandir ali o portfólio. Com a Cherry foi bem assim, a gente começou pelo jaleco pensando num público específico e a partir dele a gente cresceu a marca em um ecossistema que hoje tem várias vertentes, né? Cara, é muito isso, assim, isso aí me lembra muito a história da Vans, né? Que eu sou apaixonado por essa história também. Quero saber mais sobre a Vans, vamos puxar só um pouquinho. Eu posso falar um pouco sobre isso, mas o interessante da Vans é o seguinte, teve um dado momento que a marca estava indo muito bem lá no começo dos anos 80. E aí, mais ou menos em 80, o cara que era ali o CEO, que criou a marca, o Paul Van Doren, ele decide se aposentar
passa a empresa para o irmão dele. E o irmão dele viu que tinha muita oportunidade de negócio. Isso é um cuidado todo mundo que tem que ter, que está já dando certo, escalando, vai aparecer mais oportunidades que você jamais sonhou. E aí eles começaram a fazer tênis para tudo. Tinha tênis assim para basquete, tênis para jogar vôlei, tênis para não sei o quê. Tinha até tênis, o ápice, na minha visão particular, foi o tênis para breakdance. Então tinha um tênis para dançar break da Vans. Nesse momento, a marca se perdeu do seu DNA e se desconectou. Sim. E ela procurou voltar para a essência. E aí, quando ela voltou para a essência, ela fez um desenho, né, de um diagrama ali, que deixa muito claro, dizendo, ó, a Vans existe por causa da comunidade do skate. Isso aqui é a energia que faz a marca girar. Em torno disso, a gente tem design, criatividade, tem moda, mas o centro é o skate. E tudo isso conecta com uma visão de lifestyle. Então tem um quadro gigante na nossa sede da Vans ali que fala assim, a Vans, né, é uma marca de skate e o lifestyle é uma consequência. E não o contrário. Então, acho que esse é um ponto muito importante também, né, de ter atenção a isso. É um cuidado. Se uma pessoa começa a olhar para as tendências que tá rolando e quer colocar tudo dentro, goela abaixo, e não olha para o cliente, né? O que o cliente está querendo de você, né? Exatamente. Qual é a razão dele te procurar? E essa razão é que você tem que explorar, né? E não ao contrário, deixa eu pegar o que está rolando no mundo e colocar a goela abaixo ao meu cliente. Olha aí que é esse produto que eu tenho para você agora. Ele não vai engolir, ele vai cuspir, né? Exatamente. Muito bom. E Vans, agora vamos pensar trazer essa marca para o Brasil, né? Como é que foi esse momento? E quais são os desafios, né? De fazer essa marca crescer aqui no Brasil? Como que foi? Como que tá esse momento? Legal. Então, a Vans, a gente trouxe ela para o Brasil. A gente fala que foi a primeira experiência que nos deu ali um caminho para aprender mais sobre esse processo de fusão, aquisição, de maneira um pouco mais soft. Porque a Vans, ela é um licenciamento. Né? Então, ela foi vendida em 2004 para a VF, que é um grupo que tem várias marcas. Entre elas tem The North Face, Kipling, Timberland, tem um portfólio grande. A Vans é uma das marcas. Então, foi um licenciamento. A Vans, ela já operava no Brasil, mas através da AVF, e a AVF queria passar, né, a gestão dessa marca. Então, a gente entrou, né, dentro dessa disputa ali para poder ser um potencial parceiro em 2019, e em 2020 fomos escolhidos ali como parceiro para gerenciar a marca Vans. O que a gente viu? Né? Volta um pouco no que eu te falei, que a gente tinha um desejo de marca, de awareness, muito maior do que a marca vendia. Então, assim, o desejo pela Vans era maior do que a Vans conseguia atender com o produto naquela época. Então, a gente viu que tinha uma pista gigante para explorar. Uma das coisas que eu sempre falo é que durante muitos anos, quando eu olhava, assim, em algum momento chave do ano, no Google Shopping, produtos mais buscados, cara, o Vans Old School, né, que é um dos clássicos, ele era mais buscado que iPhone, né, para entender no Brasil, para entender, assim, o tamanho do desejo. Então, a gente entendeu isso, trouxe a marca, né? Aí a gente fez a gente desligou na VF, ligou dentro da Arezzo, mas trouxe praticamente aí todo o time. E o que acontece é que na Arezzo a gente já tinha um desenho muito bem formatado de como rodar um negócio em larga escala no Brasil. Então já tinha área para poder desenvolver e-commerce e fazer logística, já tinha área para expansão de loja, já tinha canal de gestão multimarca. Como a gente já tinha tudo isso, a gente acelerou muito a marca. Então, a marca era uma marca, né, no Brasil, lá atrás, quando a gente assumiu a operação de 200 milhões de reais, que a gente já multiplicou aí praticamente por 5, né, o tamanho da marca no Brasil. Então, assim, ela segue num momento muito bom, mas entrando agora numa nova fase, né, de que com mais maturidade os desafios também são maiores, mas com muito potencial, assim. Então tem muito espaço para abrir loja, tem muito espaço. Quantas lojas hoje? A gente tem 50 lojas hoje. Tá, todas são franquias? Isso, são 50 lojas, a maior parte são franquias, mas nem todas. Algumas lojas, né, as flagships, geralmente são nossas. Ah, legal. E nesse momento, então, você cuida desse braço e também de toda a parte de digital. A gente é muito dinâmico, então, assim, as coisas vão mudando todo dia. Então, nesse momento, sim. Né? Então, meu escopo nunca esteve conectado ali com marca, necessariamente. Então, hoje eu tenho marca, mais a parte de tecnologia. Um pouquinho de cada coisa. Exato, a gente vai acomodando, vai chegando, a gente vai dando um jeito aí, vai resolvendo. Muito bom. Estamos chegando ao final. A gente sempre pede uma frase que você ama, que você passaria para todo mundo, que gostaria que as pessoas guardassem no coração mesmo. E uma frase que pregam muito por aí e você não concorda muito, não. Tá bom. Acho que primeiro, começando pela não concordo muito não, tem algumas, né?
pensando em uma aqui, acho que teve uma que ganhou muita escala com a internet, com esse negócio talvez de uma aspiração de um lifestyle meio mágico, né? De pessoa incansável, máquina e tal, que é aquela famosa frase do trabalho enquanto eles dormem, né? Então, acho que é uma frase muito perigosa. Não que a gente não tenha que trabalhar muito, se dedicar e, por vezes, trabalhar de madrugada também. Só que ela passa uma ideia, assim, do sacrifício a todo custo, né? De uma falta de um equilíbrio. Então, acho que é uma frase que ela é perigosa, né? Ela é perigosa. Olhando na outra mão, podem ser duas frases? Pode, claro. Tem algumas que eu gosto muito, né? Uma delas, que eu adoro essa, assim, pra mim, eu sempre volto nela, que é a frase do Alice no País das Maravilhas, que fala, para quem não sabe, né, aonde vai, qualquer caminho serve. Então, acho que essa é fundamental, tanto para o seu negócio, para a sua carreira, como indivíduo. Se você não sabe, você vai ser levado. Né? Alguém vai decidir por você. Sim. Então, essa frase é super importante. E a outra, né, é uma frase que eu tenho até no meu computador, ali no fundo de tela. Em inglês ela é mais bonita, né? Vou tentar meio que traduzir aqui. Mas me conecta muito com o que eu falei do meu propósito, assim. E a frase, ela diz mais ou menos o seguinte, assim. Somente para quem arrisca ir longe demais... é a pessoa que vai poder descobrir o quão longe ela pode ir. Ou seja, vai tomar um risco para ir muito longe, mas se você não fizer isso, você nunca vai saber o seu potencial. Talvez você não destrave aquilo que tá lá, né? Exatamente. Então, é uma frase para mim que é super importante. Assim, que eu estou sempre disposto a tomar riscos para criar alguma coisa nova, para descobrir até onde a gente consegue ir dentro de uma jornada. Muito bom. Bom, agora tem um presente do nosso time para você. Opa, muito obrigado. Aí nessa caixinha muito especial. Que bonito. Tem uma crônica feita sobre você, sobre sua história. Que legal, Ceci. Nossa, muito legal. E tem uma surpresa. Nossa, é até da minha família. É quase um arquivo confidencial aqui. Ai, Meu que delícia, Deus, né? gente. Nossa, nunca poderia esperar alguma coisa nesse nível de personalização. Nossa, muito legal. Tem alguém que escreveu alguma coisa especial para ele aí? Opa! Muito bom, cara, muito bom, que legal. Ai, gostoso. Amei, gente, amei. Eu vou ler com calma aqui. Com certeza. Amei. Depois, muito obrigado. Lá na hora de tomar um cafezinho cherry, Nossa, eu vou levar a família, tô devendo essa visita, né, Ceci? Sim, a gente te espera lá, lugar gostoso, delícia, vocês vão amar. Combinadíssimo, então. Gente, queria agradecer primeiro o tempo, imagina o tempo dele pra estar aqui, então assim, obrigada, uma honra pra gente. Espero que você tenha gostado também de participar, espero que todo mundo tenha sentido por aí todos os insights, toda essa inteligência, né, que essa pessoa aqui tem e que tá aqui para compartilhar com a gente. Então, eu queria te agradecer muito. Deixa seu @, também, caso você queira que as pessoas te acompanhem na internet. E também o grupo, né? Sem dúvida. Então, Ceci, obrigado. Né? Foi uma honra gigante. Admiro demais aí a sua trajetória. Aprendi muito, né, com tudo que você construiu. Obrigada. E tenho certeza também que é só o começo de algo aí que você não pode nem imaginar, né, onde você vai chegar, né, que vai ficar registrado aqui. Então, foi muito bom participar. Adorei. E deixando meu @, né, eu costumo falar que algum dia, gente, eu vou produzir muito conteúdo, que eu adoro. Atualmente, é tudo muito pontual, mas fiquem lá, porque um dia vai chegar, né? O meu @ no Instagram é @veget, VEGET. E em breve aí eu vou compartilhar, sempre compartilho alguma coisinha, mas eu quero poder compartilhar um pouquinho mais aí, que eu acho que tem bastante coisa para trocar. Muito bom. Para vocês que gostaram desse episódio, todos os insights, compartilhem ao máximo para fazer esse canal crescer, para a gente chegar com essa mensagem para muita gente. Todos os nossos @ estão aqui, que são muitos. Sigam todos. E um super beijo. Até a próxima.